Oi, humanos, tudo bem? Meu nome é Laura Conter, eu trabalho com yoga e meditação e eu tenho percebido assim que as dúvidas e as dores que as pessoas compartilham, por mais que sejam intensidades e contextos diferentes, são muito parecidas. Então, por isso que eu decidi abrir para perguntas e gravar, responder as perguntas gravando vídeos, porque eu tenho percebido que geralmente são as mesmas questões que vêm como dúvida das pessoas. Então, às vezes, a dúvida de uma pessoa acaba respondendo e tirando a dúvida de muitas outras. E a pergunta dessa semana foi como eu descobri que esse era o meu caminho, né? Eu comecei a meditar e a praticar Kundalini Yoga por razões diferentes. Então, eu vou dizer assim do que eu faço hoje, né? Eu entendo assim que o caminho ele tá ligado mais com uma razão pela qual eu faço isso do que como eu faço isso, né? Então, eu posso dizer assim que hoje eu dou aula de Kundalini Yoga, hoje eu trabalho com grupos de meditação, trabalho com palestras e com vivências. Mas eu vejo sim que daqui, de repente, 5 anos eu posso estar fazendo outras coisas, cumprindo a mesmo propósito, servindo dentro do que eu acredito, do que me move, mas de maneiras diferentes, tá? Então, para deixar claro assim que eu não vejo como uma coisa moldada, como uma coisa finalizada. Mas o que aconteceu comigo foi que eu tava morando, né? Vou falar do Kundalini Yoga. Eu tava morando em Florianópolis, eu tirei um ano sabático, era para tirar um ano sabático, né, na minha vida, para abrir minha mente, encontrar novas possibilidades. E eu achei que seria um ano muito divertido. Só que acabou assim que eu passei por muitas situações em que eu acabei me sentindo muito sozinha, eu acabei sentindo muito medo, eu acabei me sentindo totalmente perdida. E aí o que que acontece? Passaram assim, então assim, era para ser um ano sabático, eu estava num lugar maravilhoso, eu tinha boas condições, mas o que acontece assim que para mim era como se eu não achasse sentido na minha vida. Então, tanto faz viver um ano, viver 3 dias, não morrer no outro dia. Era sempre um estado muito morno, muito neutro. E depois esse estado neutro começou a trazer muita angústia para mim. Eu comecei a sentir muito medo, eu sentia medo, eu tinha medo de ficar sozinha. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha. Eu tenho essa, como eu lido com muitas pessoas, geralmente eu tenho essa necessidade de me recolher. E nesse período estava acontecendo o contrário, eu sentia muito medo, eu precisava ficar perto das pessoas. E, enfim, foi batendo um desespero assim, e uma desconexão, uma falta de força para viver. E aí eu fui conversar com um amigo que era psicólogo e eu falei pra ele como eu tava me sentindo e eu perguntei, eu preciso saber só se o que eu tô sentindo é depressão, se isso é depressão, porque se for, eu vou buscar ajuda. E eu lembro assim, eu nem lembro de toda a conversa, não lembro do que ele respondeu, mas eu lembro assim de uma fala dele que me impactou muito, que foi: Laura, você sabe praticar yoga, você sabe praticar meditação, você tem reiki, você tem a cura prânica, você tem outras ferramentas. Eu não lembro como ele finalizou essa frase, mas isso foi um impacto para mim de entender que eu já tinha tido acesso e conhecimento de tantas ferramentas, mas o quanto disso tudo eu realmente estava aplicando na minha vida, quanto que eu estava trazendo para a prática, para o meu dia a dia. E eu lembro que depois desse dia eu comecei a tentar praticar Kundalini Yoga todos os dias na minha casa. Então, assim, quem conhece Kundalini Yoga sabe que existe prática desde 3 minutos até 2 horas e meia, enfim. E aí eu comecei pouquinho, sabe? Com um exercício de 3 minutos e uma meditação de 11 minutos. Mas eu lembro assim que foi muito difícil, eu chorava durante a prática, porque eu tentava me sustentar na postura, era uma postura que exigia força das pernas, e eu caía, minha perna estava fraca, eu caía. E eu chorava, sabe assim, mas eu continuava tentando, construindo essa força dentro do que eu tinha condição. E eu lembro que o resultado foi muito rápido, sabe? A minha transformação interna dos meus sentimentos foi muito rápida, sabe? Como se fosse um mês, talvez menos de um mês, eu tivesse construído uma força espiritual mesmo, sabe? Aquela coragem de ir adiante na vida, de encarar a situação e de ter realmente como se fosse uma motivação, sabe? Então eu fiquei pensando, falei, nossa, eu tava numa situação tão horrível, porque quando a gente tá nessa situação de falta de propósito, sentindo perdida e sem força, eu nunca tinha me sentido dessa forma.
Era como se fosse a nível de alma, sabe? Como se nada físico correspondesse a essa dor emocional, essa dor na alma que eu digo. O que eu digo nem é emocional, é uma coisa muito intensa, assim, quem já passou por isso sabe. E aí eu falei, nossa, se eu me sentir dessa forma e isso não é depressão, eu não consigo nem imaginar como é viver num corpo de quem tá passando por isso. E aí eu usei a minha dor como um propósito, um combustível realmente de levar isso adiante, do que foi tão bom pra mim, do que me ajudou de forma tão mágica, tão rápida, sabe? Sem remédio, sem. Enfim, eu só precisava do meu corpo para isso e de tempo, pouco tempo ainda. E os resultados impactaram muito a minha vida, sabe? Então isso mexeu muito comigo. E então, assim, eu escolhi esse caminho no sentido de que se eu passei por isso e eu fiquei bem, eu posso levar isso para outras pessoas que estão passando pela mesma situação ou por uma situação pior. Então, foi na verdade assim, a partir da minha dor que eu escolhi esse caminho.